Vamos lá, gente. Direito tributário 2. Alguma coisa escrita? Sim, a petição do Ministério Público que ofereceu o auto, né, de infração. Para que a defesa possa fazer a defesa. Sabendo que já passou pelo primeiro grau administrativo, junto à Delegacia Regional, junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, junto da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRI, junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, DRI, e foi derrotado, né, para ir para o CARF. Foi condenado em primeira instância, ou totalmente ou parcialmente. Certinho, gente? Quem for ministro vai correr com essa petição. Isso. Quem for Ministério Público. Vamos lá. Vai essa petição para o é isso? Com certeza. Então, aí Esse vai ser o depois júri defesa. simulado. É o banco que vai. E aí os conselheiros vão julgar os. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Então, nós terminamos a questão do PAF na primeira instância, do PAF na não contencioso, que é a fiscalização em tese, e passamos agora ao PAF contencioso, certo? Feita a fiscalização, bom dia. Vamos lá, vamos anotar. Feita a fiscalização. Tem alegações daquele nosso cliente, viu? Estou com prazo de alegações do nosso cliente. É sério. Estou com alegações, Bora fazer. Agora, nesse caso aí, que houve um crime em outro local, na Pituba, ele estava no Cabula. Tem uma pessoa que entrega e a pessoa tem o testemunho não foi combatido, não foi nada. Eu fui para audiência, não foi combatido, não foi nada. E por que ela disse que ele estava? Mas ela estava mesmo, porque ela tem a ficha de... A ficha... Não, isso aí é outro crime, esse outro crime. São 8 no caso. Esse é 8. É outro. Aí ele estava lá, assinou suposto roubo. Que não se comprovou nem se houve roubo, não. Pode ter sido uma armação pessoal, né? Até porque o cara principal testemunha, que era uma das vítimas, não compareceu. É grave, a situação é grave, viu? Isso eu tenho a impressão que foi uma forma de perseguir mesmo ele. Eu acho. Sério mesmo. Depois te falo. Mas já absolvido em 4, vai caminhar para o 5º agora. Está absolvido em 5º, 5 absolvições, o que você acha? Você pode ter processo, mas se você for absolvido, você não, a justiça considerou que você não é culpado.
Coitado, né? Pelo contrário, quando você tem vários processos e você é absolvido, você só na vítima. Aos 17 anos ele foi assaltado. Aí ele se revoltou, comprou uma arma. Vamos lá, voltar tributário, vai lá. Essa é a história. Isso é verdadeira questão. Vamos lá. Em sentido genérico, o PAF contencioso, já estamos no PAF contencioso, tá, gente? É todo o sistema de prestação jurisdicional sistema de prestação jurisdicional, entre aspas, jurisdicional, né? Administrativo, destinado a resolver conflitos emergentes da relação entre contribuinte e fisco, da relação entre contribuinte e fisco, destinada a resolver conflitos destinada a resolver conflitos, faz pela sinal aí. Destinada a resolver conflitos dentro do próprio âmbito da administração pública nos âmbitos dos entes tributantes federados. Nos âmbitos dos entes tributantes federados. Vírgula, quais sejam União, Estados, Distrito Federal, União, Estados, Distrito Federal, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Certinho? O PAF contencioso federal é regido pelo decreto de número 70.235 de 72 e pelas leis federais número
8 748 de 93 e 9.532 de 97. Oito sete quatro oito 93 e 9532 97, que dispõe sobre o PAF e a determinação e exigência dos créditos da União. Certinho, gente? Determinação e exigência dos créditos da União. Resenha crítica para entregar no dia da prova. Resenha crítica, né, amor? Para entregar no dia da prova. Dissecar o PAF contencioso no âmbito da administração pública. Dissecar o PAF no âmbito da administração pública. Diga, amor, fecha a porta aí. Chegou, Vanilda, você? Você não é fácil, Vanilda. Você não é fácil. Vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Da administração pública. Então, qual é o cerne dessa questão? Qual seria o cerne? Vamos lá? Qual o cerne? Quem começa a falar? Qual o cerne, gente, dessa questão? Qual o cerne? Não, já parte do subúrbio, né? Da interação do verbo. Muito boa colocação. Mas muito óbvia também. Vamos aprofundar. Vamos lá, amor. Bora, amor. Diga, Vanilda, e aí, tudo bem? Tá firme mesmo? Então, pronto. Já em casa, já. Só que ele vai tomar agora sexta-feira. Sua mãe tá bem já? Desistiu. Graças a Deus. Eles conseguiram ir pro banheiro aí. Aliviou. Tava esperando o pulmão dela, ela tá conseguindo respirar mais. Isso pode ser um problema cardíaco. Não é, ela desse Chagas, tem uma capacidade de fazer cardíaca no coração. Tá tudo três Porque vezes. quando o coração de idoso não começa a ter um descompasso aí se faz necessário a tomar remédio para isso. Mas ele, através do Lasix, que praticamente são médicos, né? O Lasix, que o fígado você consegue urinar, e a questão do coração, para bater mais tranquilo, melhor. Hoje em dia a medicação é a segunda maior indústria do mundo, a primeira é armamentista, a segunda é farmacêutica. Se não fosse os remédios, mais da metade da população morreriam. Nós somos viciados nos remédios. Vamos lá. Então, prosseguindo aí. Prosseguindo, qual é o cerne da questão do âmbito da administração pública, gente? Qual é esse cerne? Qual é o cerne do processo de ser julgado do âmbito da administração pública? Olha a palavra âmbito. Eu estou falando da competência do julgamento, do local do julgamento. Ele é administrativo. Então, que a gente já estudou aqui, eu já disse a vocês, a partir do momento em que você é julgado na administração pública da Fazenda Nacional, você elimina o quê? O processo de conhecimento, de cognição do Poder Judiciário. E você já entra direto com a execução. Então esse é o âmbito o cerne dessa questão aí. Legal? Aí. Deu pra entender, gente, aí?
Ele elimina a parte judicial de conhecimento e cognição. E já oferece um título executivo extrajudicial que é capaz de dar ingresso a uma ação judicial. Qual é esse tipo de ação? Ação de execução fiscal. Legal, gente? Aí? Ficou claro? Vamos lá, então bora escrever. Tudo que vocês gostam de escrever, bora escrever. O PAF, no âmbito da administração pública, elimina, em tese, o processo cognitivo ou de conhecimento do Poder Judiciário, vírgula, em sendo assim, ao final do PAF contencioso, será o contribuinte inscrito na dívida ativa e em seguida exarada a CDA, que é o que, gente? CDA, exarada a CDA, controle de densidade ecológica. É isso? Controle de densidade ecológica. É a certidão da dívida ativa, gente. Hein? Com dificuldade da gente acertar, quando a gente acerta, a gente vai bater. Mas justamente para vocês desestabilizarem. Certidão da dívida ativa, certo? A certidão da dívida ativa, ela deve conter os seguintes pressupostos. Quais são os pressupostos que ela deve conter, gente? São 3 ou 5? É o nome do contribuinte, então, é 10. São 3 pressupostos ou 5? São 3 ou 5? Quem acha que é 5, levante a mão. Quem acha que é 5, levante a mão, fala. Já. Não, o que deve acontecer, você já deu, você já Eu dei os pressupostos também. Pressupostos, vamos supor que seriam 5. Ser o contribuinte bissexual, ser o contribuinte marginal, segundo. Terceiro, ser o contribuinte devedor de todo mundo, deve a Deus e o mundo. Quarto, ter sido preso. Quinto, ter algum vício. Gente, quais são os pressupostos, gente? Bora lá. Quais são os pressupostos? Vou dar uma dica. São 4 ou são 3? São 4 ou são 3? Ou são 5? Legalidade. Isso, legalidade, vitaliciedade, né? Do tributo vitalício, o que mais? Felicidade, Vitaliciedade.
Meninos, olha lá, vamos lá. Preste atenção. São 3 os pressupostos. Um começa com L, o outro começa com C e o outro começa com E. Pelo amor de Deus. Tem alguma ligação com o que Macron falou ontem no discurso de posse com o presidente da França? Égalité, liberté, fraternité? Pode ser. Falei 3 pressupostos. Égalité, liberté, fraternité. O primeiro começa com L. Vamos lá. O que é que começa com L? Depois de legalidade vem o I. Depois do L vem o I. Estou com sede, vou beber uma água. Essa água é? Liquidez. A letra C. Certeza. Certeza. Você foi e encontrou ela no shopping com outro. Você tem certeza de que foi traído. Não fica na dúvida, não fica em dúvida. Tenha a certeza. Determinado. Não é, sabe? Você foi e encontrou com ela se beijando com outro. Mesmo assim não é certeza. Porque aquele beijo na boca pode ter sido que ela sentiu falta de ar e ele estava dando um suporte ali a ela. Também nos países mais avançados. Não é verdade? Vamos lá. Então o segundo é certeza. E o terceiro, que eu vou fazer com vocês aqui na prova. Executar. Execrar. Execrar. Quem já tinha execrar? Égalité. E aí? A aluna está fazendo comigo um artigo científico para o TCC. Eu estou cobrando a ela. Começa com letra E. Eu estou fazendo o que com ela? Estou exigível. Então, gente, resumindo aqui, o título tem que ter 3 pressupostos: liquidez, certeza e exigibilidade. São 3 pressupostos: liquidez, certeza e exigibilidade. Liquidez, certeza e exigibilidade. O título deve ser líquido, deve ser certo e deve ser exigível. Certinho, gente? Esses são os pressupostos da CDA. Pronto. Então fica fácil. Vamos agora. Se você for procurador da Fazenda Nacional, você terá que sustentar o que com referência a esses pressupostos? Certeza. Só a certeza? Não, certeza que existe também, é exigível. E só certeza exigível? Tem que ter a liquidez. Então você, como procurador da Fazenda Nacional, vai ter que alegar o quê? Os 3 pressupostos. Se você for advogado de defesa, você vai ter que alegar o quê? Para derrubar a CDA. Queria ter uma filha assim. Fantástico, perfeito. Se você for procurador, vai ter que sustentar os 3 pressupostos: certeza, liquidez e exigibilidade. Se você for advogado de defesa, fale como você falou bonito aí, vá. Explicar que não existe, pelo menos um deles. Não existe. Porque bastou faltar um dos pressupostos para o título ruir, perder o seu valor, perder a sua eficácia. Logo, se ele perdeu a sua eficácia e ele sustenta uma execução fiscal na justiça, porque ele passou por cima do processo de cognição, do processo de conhecimento judicial, porque o mesmo foi feito aonde, gente? No PAF contencioso. E esse PAF contencioso gerou essa CDA. Se ruir um dos pressupostos, rui a execução fiscal. O título executivo está ferido de morte, sangrando. Só existe uma alternativa: anulá-lo, torná-lo nulo de pleno direito. Isso é fini, como dizem os franceses. Deu para entender? Então, se você for para a procuradoria, no júri, você vai aventar os 3 pressupostos: certeza, liquidez e exigibilidade, certo? Se você for a defesa, basta você tirar a certeza
basta você tirar a liquidez que o título vai ruir. Certinho? Percebeu? Gente, esse título é o oriundo da CDA. Olha, esse título é a CDA. Esses pressupostos são dentro da CDA, que foi gerada pela inscrição da dívida ativa e que foi gerado pelo PAF contencioso, que nós vamos ver aqui agora. Deu pra entender? Ele eliminou o que, gente? O processo judicial de cognição e conhecimento. Foi feito, na realidade, dentro do PAF contencioso. O PAF contencioso é um processo administrativo de cognição de conhecimento, que substitui o PAF judicial. Vamos lá. Após o auto de infração e imposição de multa, após o auto de infração e imposição de multa, o contribuinte é chamado para pagar ou, como disse o nosso brilhante sábio, contestar. Porém, essa cognição, porém, esse nome iuris da contestação, nesta fase, recebe outro nome iuris. Qual é o outro nome iuris que ele recebe? Ao invés de contestar, qual é o outro nome iuris que recebe propício para a fase de PAF contencioso, processo administrativo fiscal? Defesa, errado. Impugnar, certo. Percebeu? Impugnação. Então ele tem um tempo hábil para fazer a impugnação, certo? Vamos lá. Se o sujeito passivo não exercer, vamos lá, escrever agora. Se o sujeito, gente, está compreendendo direitinho? Porque na prova, a ordem que nós temos agora aqui na faculdade é apertar. Apertar, não é acabar. É fazer com que ele seja destroçado, diferente. É que vocês têm que ficar acabados de guerra. Não esqueçam que o processo educacional é um processo que algo de fora entra em você. Entendeu, sabe? Não. Algo de fora entra em você. É um corpo estranho. O que é? Você não sabe de uma coisa, essa coisa entra na sua mente. Isso provoca reboliço em você, fisiológico, funcionamento do seu organismo, anatômico, provoca uma série de coisas. Mas com o tempo você se acostuma, você se condiciona. Tanto é que na falta deste corpo estranho, você o pede. Concorda comigo? Você vai atrás porque você necessita, entendeu? Sabe como é? Esquema. Então aprender é sofrer. Aprender é isso, não é verdade? Aprender é sofrer, é sofrimento. Mas tem que ser um sofrimento que tem a mistura do sofrer com o prazer. Entendeu? Sabe como é? Percebeu jogar? Você tem que ter o prazer. Então vamos lá, com prazer. Se o sujeito passivo, antes de escrever eu vou falar com você. O sujeito passivo, que é o contribuinte, ele tem o direito de fazer a impugnação. Ele tem a obrigação de fazer a impugnação? Não, ele tem o direito de fazer a impugnação. Por que ele tem o direito de fazer a impugnação? A qualquer momento ele pode ou não fazer. Ele não fazendo, ele arca com as consequências. Ele assume o risco de não fazer. Tem um prazo, sim. Ele não fazendo, ele pode pagar o tributo? Pode. E extinguir o crédito tributário e extinguir o PAF. Ele pode não fazer a impugnação e deixar correr revel? Pode. Também vai ter as consequências, certinho? Então, se o sujeito passivo não exercer seu direito de impugnar o processo, se o sujeito passivo não exercer o direito
seu direito de impugnar o processo, será declarado revel. E a peça terá continuidade. Última dúvida, professor. Com relação à certidão, eu fico devendo lá há 2 anos atrás, eu fico devendo. Ele tem um prazo que ele escreve essa dívida Ativa. ativa. Vamos supor, eu fiquei devendo em 2013. Em 2015 ele vai lá e em 22 anos ele escreve o número 20. Não é isso? É. Aí não chega nenhuma notificação, não chega nada não? Tem que chegar, tem que chegar. Vamos supor que chegou, se passou o prazo, você tem que ficar devendo 2, 3 anos, é imprescritível, né? Então, mas ele não escreveu na dívida. Aí ocorre a prescrição. Ocorre a prescrição. Com certeza. Com certeza, 5 anos. Ocorre a prescrição. Com 5 ocorre a prescrição. Ele tem que escrever na dívida ativa, senão vai prescrever. Vamos lá. Então aqui, ó, a peça terá continuidade. Que peça é que terá continuidade? De teatro? Não. A peça que está acusando ele, o auto de infração, que está acusando ele, que está dizendo que ele é devedor de tributo. Está acusando é o meu vício de criminalista, mas não é a palavra correta para o tributário. Que está imputando a ele um débito tributário em favor do crédito da Receita. A peça é o processo. A peça é o processo, não tem nada a ver de peça teatral, certinho? Tem que esclarecer para que não haja... Vou fazer o teatro aqui para mim, tá bom? É, com certeza. Mesmo a peça terá continuidade, mesmo sem sua presença, mesmo sem a presença do contribuinte. A presença do contribuinte, entenda-se sua defesa, né? Permanecendo no órgão preparador pelo prazo de 30 dias. Permanecendo no órgão preparador pelo prazo de 30 dias para a cobrança amigável do crédito tributário. Aí, ele vai chamar você, ó. Tem a obrigação de chamar você. Para a cobrança amigável do crédito tributário. Vírgula, ainda que a impugnação seja parcial. Ainda que a impugnação seja parcial. Artigo 67, diga, amigo, e aí? Chegou mesmo, firme? Assina aí. Se por acaso eles não mandarem cobrar isso, esquecer alguma coisa, como é que vai cobrar? Como é que cobra? É porque às vezes o problema de correr é complicado, né? Às vezes o problema de correr é complicado. De qualquer maneira, você pode alegar isso como vício. Artigo 67 da Lei 9.532 de 97. Artigo 67, Lei 9.532 de 97. Se você não receber nada e ele amanhã ou depois vier ele executar, você vai arguir que você não foi notificado para uma cobrança amigável, para uma mediação, para uma conciliação, para impugnação. Você tem que fazer a prova. Mas como é que vai provar que ainda foi notificado? Se você mora num prédio, vai pedir ao porteiro uma declaração que não foi notificado. Você pode até chamar, num país sério, poderiam chamar o correio para informar, mas no Brasil não tem esse controle. Você vai alegar, e nessa alegação você pede que ele prove a inversão do ônus, que ele prove. Os ônus todos é da acusação, no caso, entre aspas, porque eu estou fazendo acusação criminal, mas é tributário. Vamos lá. Apresentada a impugnação, que é a outra hipótese, o processo será remetido à delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRI, que julgará
o processo em primeira instância administrativa. E dará a decisão quem é Nívia Fernanda Silva Azevedo? Quem é? E quem é Rafael? Rafael está vindo, não? Em primeira instância administrativa, que irá determinar se é exigível ou não o crédito tributário. Se é exigível ou não o crédito tributário. Em caso de inconformismo com a decisão de primeira instância, o contribuinte poderá, e aí é o júri nosso, é muito importante essa fase agora aí, tá? Oferecer, com a decisão de primeiro grau. Gente, quando é que a pessoa fica inconformada com a decisão de primeiro grau? Vamos lá? Não satisfeito com a vontade da outra. O valor não é real. Vamos imaginar que você tenha ganho e que a Receita Federal, na primeira instância, diz que você não deve nada de tributo. Você poderá estar inconformado? Pode sim. As decisões contra a sua interesse. Se for totalmente favorável a você, você pode recorrer? Está inconformado? Pode. Se você sofrer de transtornos mentais. Fora disso, você não irá recorrer. Certo? Certinho? Vamos lá. Então é o recurso voluntário. E é chamada fase recursal. Recurso voluntário, fase recursal. Bote aí. Recurso voluntário, fase recursal. O contencioso fiscal da União, nesta fase, é formado pelos conselhos de contribuintes. Fase recursal, né? Sim. O contencioso fiscal da União, nesta fase, é formado pelos conselhos de contribuintes. E contribuintes. Órgãos colegiados. A gente vai ver, é o órgão paritário, né? De composição paritária. Paritária. Que decidem, órgão colegiado de composição paritária, conselho de contribuintes. Órgãos colegiados de composição paritária que decidem controvérsias sobre tributos federais. Que decidem controvérsias sobre tributos federais. Não, é julgamento mesmo. É um julgamento em segunda instância. É julgamento de mérito, meritório. Quem tem razão, quem não tem. Agora você poderá interpor também, este recurso mediante reforço. Vede esses casos aí, né? Que vocês irão estudar. Esses casos aí tem que ficar com os embargos da auditoria, né? Certeza. Vamos lá. Então, ele é órgão colegiado, paritário, certo? Que cabe em segunda instância, o julgamento em segunda instância de mérito, cabendo sempre a revisão do que foi decidido em primeira instância, DRI. É delegacia Regional da Receita Federal de Impugnação Fiscal.
O julgamento em segunda instância. Aí, ó, vai dar uma lidinha aqui nesses trechos aqui, que faz a composição, só para ler só. Você dá uma lidinha, só para você ter conhecimento. Só para você pegar direitinho e ter conhecimento. Legal? Conhecimento. É um sofrimento estudar, mas tem que ser com prazer. Eu não gosto só de sofrimento, não. Com prazer, melhor, não? Você se sente alegre, feliz, aliviado, né? Não gosta? Para ler para todos. Olha lá, gente, aí vai dar a composição paritária desse órgão colegiado. Julgamento em segunda instância. Criados pelo decreto número 20.350, de 31 de agosto de 1981. Hoje, os conselhos de contribuintes são em número de 3, compostos pelo Pleno e por câmaras. Cada Câmara tem 8 conselheiros. Olha, gente, ó, na realidade tem 8 conselheiros. No nosso júri simulado, nós vamos fazer de 3 a 5. Por que não vai de 3 a 5 aqui? Para não dar empate, né? É uma ficção. O que nós estamos fazendo aqui é uma ficção. Não tem número de pessoas. E não tem número. Aqui é 3 e acabou. Vamos lá, prossiga. Só são 8 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem que ser 3 mesmo. Vamos lá. Metade dos conselheiros e dos suplentes é constituída de representantes na Fazenda Nacional, ocupante de cargo de auditor fiscal do Tesouro Nacional e metade de representantes... Olha lá, vamos lá. Metade é de quê, gente? É de quê, gente? Auditor da Fazenda Nacional. Metade é deles, é paritário. E a outra metade? De representantes dos contribuintes. Quem são os representantes contribuintes? Senai pode indicar, Associação Comercial pode indicar, Fiesp, Fieb, os órgãos de patronais, né? Federação da Indústria do Comércio, associações comerciais. Estes indicados por entidades de classe de suas categorias econômicas de nível nacional, por solicitação do presidente do respectivo conselho. Observada a composição paritária, as câmaras dividem-se em turmas. O Conselho Pleno compõe-se dos conselheiros integrantes das câmaras, sendo que a cada um dos conselhos plenos compete propor ao ministro de Estado a modificação do regimento interno, propor ao ministro de Estado a elevação ou redução de número de conselheiros, bem como a criação ou extinção de câmaras, propor ao ministro de Estado modificação na legislação tributária e infralegal, representar, por intermédio do presidente, ao secretário da Receita Federal sobre irregularidade verificada nos autos e ocorrida na instância inferior, dirimir conflitos de competência entre câmaras, transferir temporariamente competência de uma câmara para outra, dividir câmara em turmas e dispor sobre sua organização e funcionamento, deliberar sobre competência das câmaras e turmas, aprovar súmula de jurisprudência do Conselho e deliberar sobre outros assuntos de interesse do Conselho. A partir da Lei 9.430, de 29 de dezembro de 1996, a determinação da competência de cada Conselho ficou a cargo do Poder Executivo, tendo sido fixada pela Portaria número 55, de 16 de março de 1998, norma que aprovou o regimento interno dos Conselhos de Contribuintes com competências originais indicadas assim. Alguém quer dar continuidade? Deixa eu ver aqui, vamos prosseguir. Bom. Gente, vocês tiveram a partir dessa leitura uma ideia de como funciona o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vamos supor, tem 8. 4 são indicados pela entidade de classe. Empresário, você precisa de um voto do lado. Precisa de um voto do outro lado. Paritário. Não é fácil. Se por acaso... Não entendi a pergunta, é assim? Não, não deu dizer assim. São 8. SESI, Senai, empresário. Empresário. Você vê que inclusive coloca de esfera nacional, porque é da União aqui, estamos falando da União. Então vamos lá. Aí você precisa de um voto do lado. Voto de... Se for uma coisa que seja do interesse do empresariado, é isso que você está falando? Eles já são 4. Mas eu acredito que eles julguem de forma justa. Eu tenho certeza de que isso ocorre lá. Olha essa câmera que está pegando aí. É necessário isso, entendeu? Que seja feita de forma correta,
dentro da interpretação da legislação e nunca fora dessa interpretação, nunca e jamais fora da interpretação do que manda a legislação, porque a lei em primeiro lugar. Esse é o país que nós queremos e é o país que nós precisamos, principalmente na esfera de tributos. Deu para entender vocês? Entenderam? Então o negócio é desse nível. Entenderam? Então, foi excelente. Então vamos lá. Aqui tem toda a elaboração das câmeras. Vocês podem pegar na internet isso aí. Se quiser tirar a chave daqui, você pode tirar a chave do livro. É uma coisa mais maçante aqui. Eu vou passar por cima que não nos interessa. Vai nos interessar agora aqui a seguinte situação. Os recursos serão, vamos lá, escrever, serão ordinariamente distribuídos por sorteio. É sorteado com a câmara que vai cair. É sorteado, ó. Há um sorteio. Qual a câmara que vai sair? Cai aí. Sorteio aleatório que você não sabe qual é a câmara que vai cair. Deu para entender? Na ordem cronológica de seu ingresso na Câmara. Ressalvada a preferência determinada pelo ministro de Estado ou requerida, hein? Então vamos lá, vamos repetir, porque o pessoal pediu para apertar vocês, vamos lá. Os recursos serão ordinariamente distribuídos por sorteio, na ordem cronológica de seu ingresso na Câmara. Ressalvada, desculpe, perdão, eu equivoquei. Ressalvada a preferência determinada pelo ministro de Estado ou requerida pelo secretário da Receita Federal. E determinada pelo presidente. Eu fecho aí. Isso tudo é para julgar a impugnação. Na primeira instância. Não, qualquer valor vai para o Conselho Contribuinte, se você recorrer. Tem a polêmica que vocês vão fazer uma resenha crítica aí. Fazer uma resenha crítica sobre outra resenha críticazinha. Porque o pessoal quer apertar. São duas resenhas. Não, sou eu, eles me falaram mesmo. Eles falaram que é para apertar. Mas aqui é bom que é gostoso. Vai ficar gostoso. Vai sentir dor, mas é gostoso. Rapidinho, ó. É uma coisa simples, olha só, presta atenção, ó. Possibilidade de depósito para o recurso ao CAF. Possibilidade de depósito para recurso ao CAF. Esse é o impedimento, é o recurso, entendeu? Eles colocam essa questão de arrolar bens ou então oferecer para o CAF. Esse que nós estamos estudando é o CAF, Conselho Administrativo e Recursos Fiscais. Vamos lá. Então essa preferência é pedida, vamos lá, ponto, a preferência é pedida em função do valor do litígio. O pessoal mandou mesmo, e falaram que é para pegar vocês e... Me falaram que é para pegar e perturbei. Agora, me falaram que tenha dor, mas somente dor não, mas tem que ter prazer. Foi o que me disseram, para eu fazer. Então, sem prazer, se a pessoa não chorar, gritar, berrar, não dá dor, né, amigo? Agora, se chorar, gritar, berrar, e quando você parar, a pessoa diz não pare. Aí você continua, entendeu? Não pare, bora, vamos lá. Não.
Não pare, né? Não pare, hein? Entendeu? É assim, faz parte. A psicanálise de Freud é toda sexual. Então eu, como origem psicanalítica, tenho essa coisa. Freud tinha razão. Naquela época, para ele falar, quando o bebê botava o dedo na boca, era um ato de libido, um ato de relação com referência a sexo, o pessoal, todo mundo na academia lá na Áustria, começou a dizer: professor, o senhor está procurando brincadeira? A academia é uma coisa séria, silêncio. Todo mundo dando risada, silêncio. E Freud continua na dele: eu estou afirmando que é assim, eu fiz pesquisa, babá. Continua afirmando. Então Freud era um cara que tinha essa visão, hein? Com certeza. Com certeza a fase oral da criança. Tem a fase oral, tem a fase anal, tem a fase anal, tem a fase genital. A psicanálise é muito gostoso de estudar. Então, se você está tendo, no caso do processo educacional, alguma coisa que vem de fora e entra, que é o conhecimento, entra na sua mente. Então isso tudo pode causar sofrimento, mas tem que ser um sofrimento com prazer. Vamos lá. Então, eu estava onde mesmo que eu me perdi, a preferência, valor do litígio, da semelhança ou da conexão da matéria. Dá uma paradinha da conexão da matéria, ó. Interessante é que pode pedir preferência para adiantar se a matéria já foi discutida pelo CAF em outros momentos, né? Que é referente à mesma matéria, vai ficar lá esperando, ela pode vir para cá e adiantar o julgamento, porque já está decidido pelo CAF e não vamos ter decisões contraditórias, porque gera insegurança jurídica. Então, se foi decidido pelo CAF, porque foi decidido com base científica, com base na interpretação da lei, com base no direito tributário, foi feito tudo isso. Por isso que eles fazem essas decisões. É assim, vamos ver aqui quem é esse aluno. Deve ser algum acadêmico pedindo alguma coisa de ampliação de prazo. É, o Duque diz que não sabia com tanto dinheiro. Eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Aí eu fazia assim, não sabe ganhar dinheiro. Aí eu fiquei assim, olha, eu falei, meu Deus. Ele não sabe. Eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. E ela já se deu umas 3 últimas ações dele. Ele já se quase o suficiente. Ele não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro. Gente, isso é brincadeira isso? Vamos lá, prosseguindo. Então, ou ainda a pedido justificado do recorrente, dos conselheiros, do recorrente, dos conselheiros ou do procurador da Fazenda Nacional. Ou do procurador da Fazenda Nacional. Certinho? Ao final, poderá ainda serem pedidas diligências. Certinho? Que deverão ser cumpridas diligências, se for deferida pelo relator. Essa diligência Por exemplo, diligência de que não foi visto até o momento os livros do contribuinte, e mesmo assim foi autuado em... Estou fazendo defesa agora sobre isso. Vou fazer uma retificação, quem quiser, possivelmente amanhã ou quarta. Fazer uma retificação só que é para DRE, é para primeira instância ainda. Não foi visto o livro dele e foi dado um auto de infração de lucro arbitrado. Vendo os livros para poder modificar, enfim, essas coisas. O advogado, pode ser a própria Receita também, que possa pedir uma diligência qualquer, importante. Bom, a decisão em forma de acórdão é assinada pelo relator, pelo presidente e pelos conselheiros. Pelo presidente e pelos conselheiros.
cabem embargos de declaração, olha aí, ó, meu acordo com o processo civil, ó. Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridades Se assemelhando à fase. justamente cognitiva na justiça, né? Obscuridade, contradição, omissão ou dúvidas. Certinho? Então esse é o CARF que vocês vão fazer o júri, tá bom, gente? Que no caso de vocês é o Banco Itaú, caso real, que ele perdeu, ele foi autuado e perdeu na primeira instância. Por isso que ele recorreu para o CARF. Então vamos fazer agora. Vocês vão fazer em segunda instância o CARF. Que vai ser aqui. Bora, deixa eu terminar aqui o negócio que eu estou embalado aqui. Em terceira instância, ele termina o PAF aqui. A gente terminando o PAF, gente, na esfera federal, os outros se assemelham muito com pequenas diferenças. Estadual, municipal ou Distrito Federal. Até procuram copiar do federal. O pessoal gosta de fazer, até a lei mesmo, muitas vezes, é interpretada dentro da lei da União, no município, nos estados. Em terceira instância, né, que eu falei, existe o julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Regido pelo decreto regido pelo decreto 83.304 de 79. É um julgamento em instância especial, que julga os litígios fiscais em esfera administrativa. E a Câmara está subordinada ao ministro de Estado. E as hipóteses de cabimento de recurso para a Câmara, mencionada. As hipóteses de recurso cabimento de recurso, perdão. Para a Câmara mencionada. Mencionada. Sabe o que é mencionada, né? Ah, sim, entendi agora. Entendeu? Foi mencionado no sussurro. Vamos lá. Então, a primeira hipótese. Decisão não unânime da Câmara do Conselho de Contribuintes, CAF. Decisão não unânime da Câmara do Conselho de Contribuintes, CAF, quando for contrária à lei,
ou evidência da prova. Note que tem um pressuposto, que a decisão não seja unânime, né? Se a decisão for unânime, contrária à lei ou evidência da prova, pode fazer um recurso baseado nesse tópico? Segunda, decisão que der a lei tributária, decisão que der a lei tributária, interpretação divergente da que lhe tenha dado, divergente da que lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes, Conselho de Contribuintes, ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Certinho? Eu acho que é um cerceamento de defesa. Essa sempre foi minha posição. Colocar empecilhos para que você possa subir para uma instância especial. Eu acho um cerceamento de defesa. Mas isso vem sendo reiterado no Brasil, para os recursos especiais, para o recurso extraordinário, enfim, para todos os recursos a gente vem sofrendo esse cerceamento de defesa. É um cerceamento de defesa das pessoas. As pessoas têm direito de recorrer para Brasília, para as instâncias superiores, para o Supremo Tribunal Federal, e não podem as autoridades querer impor ao cidadão esse cerceamento de defesa, impedindo que o recurso suba, tentando coibir a forma recursal. Porque pode existir erros no primeiro grau, no segundo grau, e você tentar reverter isso no terceiro grau. Então essa forma de cercear, isso aqui é uma forma de truncar, de cercear o exercício da ampla defesa do contribuinte, na minha opinião, na esfera administrativa. Mas nada impede que você faça um recurso, mesmo que você vá perder, e que não esteja nesse pressuposto. Eu faço mesmo, porque amanhã depois você vai mostrar a sua luta, a sua indignação, a sua irresignação com referência àquelas disputas. Gente, essa Câmara Superior de Recursos Fiscais é órgão de segundo grau, não é pergunta que eu faço a vocês, não é isso? É órgão de segundo grau. Podemos anotar isso? Que é órgão de segundo grau? Eu falei terceira instância? Em terceira instância. Eu estou certo ou estou errado quando eu falei isso? Eu estou certo ou estou errado quando eu falei isso? Eu estou certo, gente, porque ela é de terceira instância mesmo. Só queria ver se vocês estavam dominando a matéria. O CARF é de terceira instância. Não é sábio? Não é isso? Não é isso, Vanilda? Aí, Vanilda e sábio estão dizendo que o CARF é de terceira instância. O CARF é de terceira instância, amor? O CARF é de terceira instância, não é isso? Terceira. É de segunda instância. Você confirma isso até em juízo no júri, se for chamada? Se for chamada perante o promotor de justiça, você confirma essas informações? Então, gente, tá vendo? O CARF é julgamento em segunda instância. Equipara-se de forma análoga, evidentemente, guardada as proporções, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Evidentemente, guardadas as proporções, né? O Tribunal de Justiça é órgão do Poder Judiciário e ele é órgão administrativo. Então, dentro da Receita Federal. Agora, nova legislação está permitindo que possa ser feito aqui na faculdade. Na faculdade. Aliás, já vai ser feito no dia 29, vai ser feito aqui na faculdade. 29 de maio é o nosso jogo. O CARF. Gente, o CARF é de segunda instância e ele é feito no âmbito
do ente tributante federado. Se for da Receita Federal, no órgão da Receita Federal. Se for municipal, dentro da casa do municipal. Assim sucessivamente. Você vai entender, gente? Primeiro grau, que é primeiro grau na Receita Federal? DRI, que é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de quê? De... Não feche não, vai continuar. De impugnações. Concorda, gente? Gente, vocês estão dominando o CAF? Estão dominando? Câmara Superior de Recursos Fiscais. A terceira. Primeiro é o DRI, que é impugnação, Delegacia Regional Federal de Julgamento e Impugnações. Segundo é o CAF, Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, como se fossem os tribunais, certo? Segundo grau. E terceiro grau é a Câmara de Recursos, né, que nós já vimos aqui, que é a nossa Câmara Superior de Recursos Fiscais. E você só pode, caso não seja unânime no CAF, Tem esses dois pré-requisitos aí. ou não vai de encontro com lei ou evidência. Quando for contrária à lei ou à evidência da prova. E da decisão que der a lei tributária a interpretação divergente dos CAFs e da própria Câmara de Recursos Fiscais. São os pressupostos para admissibilidade do recurso em terceiro grau, em instância de julgamento especial. Quando você faz a impugnação em primeira instância, está fazendo para um órgão colegiado, não é isso? Vamos escrever? Quando o contribuinte faz a impugnação em primeiro grau, calma, você vai tirar essa dúvida aqui agora. Quando ele faz em primeiro grau, para DRI, estará fazendo para um órgão colegiado. Escrevam aí. É isso, gente? Que colegiado, coisa nenhuma. Façam um X no colegiado que vocês escreveram. Se é que vocês escreveram. Façam X. Porque no primeiro grau é a mesma coisa, por analogia, ao Poder Judiciário. No primeiro grau é monocrático. No caso do Poder Judiciário é um juiz que vai julgar. No caso da Receita Federal é um auditor fiscal que vai julgar. Ele é diferente do auditor fiscal que deu o auto de infração. É da própria Receita Federal. É a Delegacia da Receita Federal de Julgamento e Impugnações, DRI. Então vai encontrar quem, gente, lá? Um auditor fiscal. Certinho? Um auditor fiscal. Quando você recorre para o CAF, ele é órgão monocrático. O CAF é colegiado? Você tem certeza? Todos têm certeza? Nesta data, 8 de maio de 2017, vocês com brilhantismo que lhes é peculiar, acabam de acertar. O CAF é órgão colegiado. Nós acabamos de estudar. Ele é o quê? Totalmente formado por auditores fiscais, não é isso? Ele é o quê? Paritário. Metade auditores fiscais, metade Conselho de Contribuintes. Depois nós vamos para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Esse também é órgão monocrático, colegiado, e é um julgamento especial em terceira instância. Legal, gente? Tem aí? Se não for, se não houver unanimidade, né? Se não houver unanimidade. Mas ele é colegiado. Certinho? Vamos agora, já para ganhar tempo, que nós estamos correndo contra o tempo, iniciar a execução fiscal. Nós terminamos a parte administrativa. Vocês têm dúvidas sobre a parte administrativa, gente? Deu para dar uma base legal? Né? Deu para assimilar esta coisa que veio de fora? Veio? Deu? Veio, sabe? Tá legal, não tá? Execução fiscal. Vamos lá. Execução fiscal. Entende-se por execução fiscal. Já estamos agora em que fase, gente? Na fase judicial. Terminada a fase administrativa. E foi emitida, para que entre com a execução fiscal, foi emitida o quê?
CDA. Quais são os pressupostos dela? Vocês vão trabalhar muito isso no júri. E ela, então, é um instrumento que o título executivo extrajudicial, capaz de promover a execução fiscal. Então, o processo judicial para a cobrança dos créditos tributários é feito de forma coercitiva. O processo judicial para a cobrança para a cobrança de créditos tributários e não tributários da administração pública fiscal que consiste num conjunto de atos sucessivos e coordenados que são destinados à realização de um direito. De um direito. A lei 6.830 de 80 trata acerca da execução fiscal. E o CPC poderá ser utilizado de forma subsidiária. A Fazenda Pública somente poderá proceder à execução fiscal caso haja um débito tributário vencido e não pago. Vírgula, que se concretizará na situação supracitada quando estiver inscrito na dívida ativa. E logo será exequível.
e logo será exequível. Bom, a petição inicial da execução fiscal, vamos lá, petição inicial da execução fiscal, só um comentário pessoal, quando se domina o programa com tapa, você adianta ele, né? Com tapa, senão você vai ficar ali amarrado, rodando, mas com tapa você domina o programa. Uma aula tapa, você mata o programa, não é? Isso se deve ao brilhantismo e à maestria do mestre. O mestre. Só uma colocação para distrair um pouco, para um pouquinho. Você só ficar pensando direito, cansa. Teve um filme que eu estava estudando, eu fico estudando as mentes perigosas, né? Em que o cara fazia tortura psicológica e sexual na mulher. E aí levantava ela amarrada, negócio das unhas. Eu assisto esses filmes para poder entender a mente humana. Porque como é que o cara sente prazer em um negócio desse, né? Não sei, um negócio doentio, né? Amarrava, suspendia. E aí bulinava ela toda, e na hora de bulinar ela tinha que chamar ele de mestre. Você vê como é? O objeto de gozo dele chamar um mestre. Poderoso, superpotente diante da mulher. Eu não faço torturas, mas no ato de amor eu peço que me chame de mestre. O que você acha? Uma boa, né? Vamos prosseguir direito. Já imagine, gente, hein? Vocês estão gostando, então? Porque a aula é bem transdisciplinar, bem dinâmica, tem tudo. Olha, amanhã o recurso do nosso amigo. Aí eu vou conseguir inocentar. Esse caso eu vou inocentar. Olha, nós vamos pedir anulação daquele júri, viu? Réu em defesa. Já pedimos na apelação. Eu vou pedir com habeas corpus. Ali não existiu, pô. Quem tem que lhe apoiar é essa área que vai para a área penal. Sabe, bora trabalhar isso aí, essa defesa é boa. Não, mas depois já estou com o júri de reunião. Não, bora fazer essa defesa, sabe por quê? Sabe? Porque é o seguinte, você estará contribuindo para a justiça. Vai ser uma cultura, vai debater o livro. Vamos lá, então, a petição inicial de execução fiscal, já falei, né? Passa a ter o mesmo procedimento do processo de execução comum. Devendo atender ao disposto no artigo 6º. Se vocês quiserem, dependendo do horário, eu posso gravar de Requião, fale com ele. É porque essa máquina só quem sabe operar sou eu. Dependendo do horário, eu posso gravar. Que dia? Uma sexta, depois da minha aula? Depois da minha aula, né? Depois das horas. Eu acho que eu estou aqui na faculdade, eu vou lá e gravo, diga ele, se ele quiser. Eu vou falar com ele, se ele quiser, que é bom, eu dou para ele dá para vocês, que é interessante. Para rever o que vocês estão fazendo. Para vocês reverem o que estão fazendo direitinho, né? Não, eu entrego. Eu entrego. Vai ter urna, né? Tá vendo? Quero que vocês façam a urna aqui também. Pega uma caixinha de sapato aqui, bora. Traga a urna pra cá. Traga a urna com voto. Traga a caixinha de sapato. Mas na aula dele tem mais gente. Aqui tem pouco. Mas traga uma caixinha de sapato e bota um negócio na urna, né? Então, o mesmo procedimento, a execução fiscal tem o mesmo procedimento do processo de execução comum. Certo? Devendo obedecer o disposto no artigo 6º da Lei 6.830 de 80. Vai ter refrigerante, não? De Poronto vai ter. Então eu vou. O artigo 6º da Lei 6.830 de 80. Sabendo-se que a prova do título executivo dentro da execução fiscal, diga, dona Moça, aí. Boa noite. Dentro da execução fiscal é prova, olha só, gente, interessante, ó, é prova pré-constituída. É até bom fazer uma resenha sobre isso, né? Querem não? Uma resenha sobre isso, não quer não? Não. Tão gostoso isso. É prova fiscal pré-constituída. A Fazenda Pública
vai exarar o título executivo extrajudicial, exarar o título executivo extrajudicial, que é a certidão da dívida ativa, para compor a execução fiscal. A execução fiscal. Diante do avanço que nós tivemos hoje na matéria, vamos então dar uma parada para o nosso questionário. Vamos fazer um questionáriozinho, né? Hein? Gente, que foi essa última? Eu vou fazer um questionáriozinho. Eu pegava questionário, fazia sorteio aqui, mas será que é fácil? Brincadeira, né? É brinquedo não, né, rapaz? Aí tem que fazer elaborado agora. E um negócio aperto. Não. Agora, dor pode existir no aprendizado, que é sofrimento. Agora, tem que ser associada a quê? Ao prazer. Eu não consigo ver você só com dor. Não, aí não. Eu quero prazer também. Porque se você disser não pare, aí a gente continua. Não, amigo? Tá tudo aí. É um aluno que não sabe. Não. Como é? Não pare. Sofrimento e prazer. Vamos lá, gente, bora lá. Primeira questão, amor, vai lá. Mas tem que dar, é geral mesmo para todo mundo, né? Não é só para mim, é para todo mundo. A prova, 2 resenhas e mais questionário. Mas é bom porque você tem que... É bom se eu tivesse uma matéria. Botou como nota a prova, o júri. Mas a nossa... Nós estamos aqui com esse problema de fazer essas provas aí. Eu vou começar lá com o pessoal. Vou começar com o pessoal. Se o pessoal quiser, vamos ver lá. Mas o ideal é que a gente possa fazer essa interação com a prova também para dar um apoio maior para vocês. Isso é bom para vocês. Vocês não sabem como é bom. Só de Paulo são 2 seminários. Não, eu sei que é grande. Seguridade passou um artigo da Previdência junto com a Eu sei, minha querida, eu sei que é grande. Mas Filme de Paulão. tem que se acostumar, entendeu, É sabe? um filme. Não. Tem que se acostumar. Você vai se acostumando. No início é difícil, mas depois, não é? Ó, quando acostumar, ó, já era. Não quer outra. Vamos lá, bora lá, gente. Outra pesquisa, outro estudo, né? Vamos lá, gente, bora lá. Primeira questão. Explicitar a DRI. Segunda questão. Fale sobre contribuinte revel no PAF. Gente, só para vocês entenderem, contribuinte revel no PAF é aquele que deixou de impugnação. Deixou, ele não apresentou nada, deixou, é revel. Terceiro. Pode pesquisar na internet, no livro, tudo direitinho, tem um bocado de coisa para pesquisar. Terceiro, é preciso leitura e pegar firme, né, sabe? Leitura e pegar firme. Tá dando pro seu lado, né? Tá vendo? Terceira, tá dando do seu lado. Terceira, bora lá. Terceira questão, bora lá, gente. Dissecar
o CARF. Quarta questão. Fale sobre a terceira instância no âmbito federal. Quinta questão. Explique os pressupostos de admissibilidade da terceira instância. Sexta questão. Um acórdão do CARF foi omisso. Como proceder? Sétimo. Mas ele escreve melhor, né? O prazo direitinho. Sétima questão. Qual a composição do Conselho de Contribuintes? Oitava questão. Quais os pressupostos da CDA? Nona questão. Fale sobre a execução fiscal e a Lei 6.830 de 80. De 80. Décima questão. E a lei o quê? 6.830 de 80. 6.830 de 80. Décima questão. Fale sobre inscrição do crédito tributário. Inscrição do crédito tributário na dívida ativa. E o mesmo ser exequível. E o mesmo ser exequível. Eu tenho aqui uma programação de 20 questões. Vocês acham melhor colocar as 20 ou parar nas 10 agora? É unânime a decisão? Então, se a decisão é unânime, não cabe nem recurso para a Câmara de Recursos Fiscais. E eu tenho a agradecer a Vossas Excelências por essa atenção e dizer-lhes que é com muito pesar que a aula de Direito Tributário acaba de ser encerrada nesta data, neste horário, para que o relator que vos fala possa proferir o referido acórdão, que será lido dentro de alguns instantes. Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, após exaustiva leitura do processo que transcorre neste colegiado, cheguei a uma conclusão de que o contribuinte nada deve de tributos. Assim, está extinta a sua obrigação tributária. Julgamento pelos pares. Leitura dos votos à unanimidade. Trata-se do Banco Interamericano. Muito obrigado. Um bom dia.